Viva a liberdade! E aí, galera, firmeza? Toninho tá on, mais um Sobretudo Extra, como a gente tá fazendo hora extra, hein? Que maravilha! Isso é sinal que tem muita notícia boa para trazer para você que acompanha a programação da TV Liberdade. E essa notícia, ela tem a ver muito, aliás, completamente, com a sétima arte, você que gosta de filme. Filme bem produzido e filme bem produzido e rodado em Arapiraca, na terrinha de Manuel André, que maravilha! Por isso, vocês já estão vendo aqui, nós estamos recebendo grandes artistas, diretores, produtores do cinema alagoano. Eu vou começar pelas mulheres. Eita, meu Deus! Ela que fez o contato comigo, tá? Tony, ó, tá acontecendo isso desde quando o filme estava sendo rodado. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei a hora que o pessoal está assistindo agora o vídeo. Tá. Então, Isabelle Cavalcante, atriz do filme Abaporu, que vai ser lançado neste sábado, dia 15 de janeiro de 2022, no Cine System, no Arapiraca Garden Shopping. Bem-vinda à TV Liberdade. Muito obrigada, né? Fazer um lançamento de um curta e não passar na TV Liberdade é mesmo que ir à praia e não ver o mar. Assim, ano passado tivemos esse trabalho intenso durante uns 4 dias para gravarmos esse curta. E para mim foi assim uma experiência maravilhosa, porque até então eu nunca tinha participado de cinema, as coisas era só teatro de rua, enfim. E aí recebi o convite, né, do meu amigo aqui global, Nivaldo Azarias, para fazer parte desse projeto. Como ele foi ouvido? Licença. E abriu um sorrisão, né? Abriu um sorrisão. É galã, é galã. E aí, quando ele me convidou, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo com medo, mas vamos lá. E quando ele me falou que era um trabalho meio terrorista, né? Aquela coisa de terror e tal, aí que eu fiquei mais assustada ainda. Mas vamos lá, né? A gente que trabalha com arte, a gente tem que se dispor a conhecer coisas novas e ir lá e fazer. E foi quando a gente teve a reunião, eu conheci o Alexandre, maravilhoso, que além de autor, é escritor, é ator, é produtor, é professor, e etc, etc. Né? E conheci a equipe que ele trouxe, eu já conhecia o Igor Vasconcelos, eu já era fã do Igor pelos trabalhos que ele já realizava. Conheci Gedilson e consegui Luciano, que teve assim, uma parte muito primordial, que foi de fazer a preparação dos atores, né? E principalmente trabalhar essa minha parte de tirar um pouco do teatro e vivenciar o cinema, que tem essa diferença. O teatro é muito exagero, né? É exagero, é voz alta, são expressões. E cinema não. Cinema é aquela coisa normal, aquilo, claro, né? Que exige o trabalho, a preparação, mas é algo mais tranquilo. E em muito pouco tempo, o Luciano conseguiu fazer esse trabalho conosco. E a gente teve dias intensos de gravações e foi muito bom, foi muito bacana. Alexandre, muito tranquilo, nos passou uma segurança, né? Olha, se divirtam, façam o trabalho, mas fiquem de boa, não fiquem aquela tensão. E aí foi maravilhoso, né? E a gente se vê nas telas em Maceió, que já aconteceu o lançamento em Maceió, no dia 1º de novembro, e agora a gente ter essa oportunidade de trazer para a nossa terra, mostrar que a nossa cidade tem talentos, a nossa cidade tem que ser valorizada, a gente tem que valorizar os da casa, e a gente trazer para o Garden Shopping, isso assim é maravilhoso, né? Ver naquela tela maravilhosa. E assim, eu fico também muito agradecida, né, que você sempre nos dá essa oportunidade de falar dos nossos trabalhos, né? Eu já tive a oportunidade de levar outros trabalhos para você, e você sempre nos abriu a porta. A mídia é muito importante, né, para que as coisas aconteçam, para que dê visibilidade, para que dê oportunidade para a gente, né? A mídia tem um trabalho assim muito primordial no trabalho que os atores e produtores desenvolvem. É que, na verdade, assim, o que vocês fazem, eu conheço vocês, não é de hoje, o que vocês fazem é tão bom que é até vergonhoso para qualquer jornalista, quem estiver no meio de comunicação, não abrir a porta.
Porque é um material tão bom. A gente reclama, não tem. Aí quando tem, você não abre a porta, tá fazendo. É. Né? Então a gente tem que valorizar mesmo, principalmente quando é da terra. Tem que valorizar mesmo. Fica falando tanto de produções cinematográficas de outros locais. Pô, vamos valorizar quem está aqui, pô. Né? Tá todo mundo vendo osso? Tá todo mundo vendo osso. Mas nada do filé mignon. Vamos ver o filé mignon todo mundo junto também. Exato, E exato. esse, para mim, é o momento do filé mignon. Que é o lançamento do filme em Arapiraca, entendeu? E aí, como é que eu ia deixar passar? Já fiquei agoniado porque eu não consegui gravar os bastidores das, né? Que foi legal, né? Das gravações, que eu soube que foram bem divertidos. Imagine falar de diversão no algo de terror, né? Sim. 4 dias. 4 dias intensos. Madrugada. E aí chega o diretor e o autor e diz, divirta-se com a história de terror, né? Sim. É assim que tem que acontecer. Faça naturalmente, tá? 4 da manhã. Fazer tudo naturalmente. Deixar acontecer, tudo bem. Segue o texto. Agora, Tá. Nivaldo Azarias. O global. Bem-vindo à TV Liberdade. É isso aí. Então, tô vendo aqui a Belle, né, se divertindo, e isso é bom, né? Isso é o bom de tudo, é essa diversão que a gente tem, é de estar no teatro e estar agora no cinema. E assim, o meu papel, né, que eu fiz aqui no curta, tô atuando também, né, como ator, e a produção executiva, né? Produção que é uma coisa que as pessoas, alguns não dão valor, né? Mas pelo que eu participei de algumas produções, venho participando, inclusive essa do Curtas agora, né, do que a gente tá, rapaz, é trabalhoso, viu? Eu acho que o ator é melhor de ficar ali só esperando o momento de entrar em cena, né? Traduza então para o nosso público da TV Liberdade como é a função do produtor executivo. A função do Corre atrás de- Ave Maria do céu, é complicado demais, sabe? Mas é bom, né? No final de tudo dá certo. Então, e assim, como foi que surgiu tudo isso de me chamar, né? O Igor Vasconcelos, que é o diretor, né? Disse, Nivaldo, eu tenho uma missão para você aí em Arapiraca. Aí eu digo, uma missão? Qual é essa missão? Ele disse, é você trabalhar para nós como produtor executivo do curta-metragem, que é a Bapuru. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, o que é isso aí? Ele disse, não se preocupe não, que eu vou apresentar você ao Alexandre Lima. Só que eu já conheci o Alexandre Lima, pelos trabalhos que ele tem em Maceió, né? De teatro. Pelo que eu conheci o Alexandre Lima agora, ele é um cara, é um gênio, sabe? É um homem da mente brilhante, o cara é muito inteligente, de verdade. Topado. E aí, beleza, aí eu comecei, né, trabalhar por trás do bastidor aqui, Nivaldo, a gente quer que você arrume 5 pessoas, 5 atores. Aí eu disse, sim, qual é o tipo de pessoas? Ele, não, você quer que arrume 3 mulheres e uns meninos assim, um moleque estranho, um assim, um que seja dessa tal. Eu digo, meu irmão, agora arrumei o que eu queria. Um moleque estranho, Ainda bem que você não ligou pra mim. E essa saga não para por aí não, viu, Tony? Fala desse moleque, como foi que você bateu o olho no menino, assim, disse, vai ser Aí eu jeito. digo, agora eu arrumei. Aí o que acontece? Olha, Nivaldo, você tem que arrumar as atrizes. Eu digo, não, beleza, Isabelle, massa, do jeito que eles falaram, né, Nivaldo, a gente quer uma pessoa de tal idade, assim, aquela coisa toda, o perfil. Porque cinema é perfil, né, na verdade. Aí eu disse, não, pode deixar. Aí eu me lembrei logo da Isabelle, lembrei da Sônia Amorim, né, e da Verinha, que é uma amiga minha também. Aí eu digo, beleza. Aí eu digo, tá bom, beleza. Agora as crianças que é fogo. Meu Deus, onde é que eu vou arrumar essas crianças? Aí de repente a primeira criança, eu tava num bar comendo um espetinho, apareceu um moleque lá desenrolado, eu digo, pronto, é esse moleque. Aí fui, conversei com os pais dele, deu certo. Não, eu quero, beleza. Aí eu digo, como eu digo, agora pronto. Eu digo, e aí, Nivaldo, conseguiu os meninos? Eu digo, meu amigo, esse negócio de conseguir os meninos é complicado. Aí de repente eu digo, pronto, eu tava perdendo as esperanças. E o Alexandre, bora, cadê? A gente tem que estar lá. Porque aproveitar, né, do final de semana, porque todos eles trabalham, né? E tem que ser um final de semana, 2, 3 dias. Eu digo, meu irmão, gravar um curta-metragem em 2 dias. É o tempo que a gente tem. Eu digo, então se vira nos 30. Pra arrumar locação na cidade, né? Porque você tem que alugar. Nivaldo, a gente quer um povoado, umas casas, uma perto da outra. Aí lá vai você indo nas comunidades, ver qual é essa casa que dá certo. E se encaixa na ideia. Isso. Aí de repente eu encontrei um amigo meu, né, lá o Diel, que é Jadielson, lá no Capim, que o cara é um cara muito gente boa, que me ajudou bastante. Aí fui lá, né, tirei as fotografias, mandei pros meninos, não, Nivaldo, tá legal, a gente vai lá. Beleza. E aí o Igor Vasconcelos, né, que é um baita de amigo meu, que é o diretor, disse, Nivaldo, e as crianças? Preciso das crianças. Eu digo, agora deu bom. Pensei até na minha filha, mas não dava certo. Eu digo, pronto. Aí quando eu tava no centro da cidade, né, Arapiraca, aí de repente chega um moleque lá vendendo umas trufas.
Aí eu digo, oxi. Aí eu comecei a observar, né, o menino vendendo trufas, que é o Nicolas e o Estevão Rian, né? 2 meninos sensacional, vendendo trufas. Eu digo, rapaz, parece que Deus está do meu lado. Mais uma vez, aí eu, vem cá, menina, chama eles, né? Se vocês conseguirem me vender trufas agora, me convencer, vocês vão aparecer no filme. Aí já abriram aquele sorriso, né? Filme? Aí eu comecei a mostrar meu trabalho a eles, né? Eles se apaixonaram. Ah, não se preocupe não. Aí começaram a me vender. Você tá ligado que isso é um caminho perigoso, né? Você chega pra criança. É. Na rua, vai fazer um filme. E vender, exatamente. É suspeito, né? Aí pronto. Aí beleza. Aí os meninos, né, começou a conversar comigo e tudo. Aí gostaram da ideia. Aí eu digo, pronto, é esses meninos que vai ser os garotos, né? Aí comecei a falar com eles, perguntei quem eram os pais, mãe, tudo, né? Ele disse, não, pronto, aí eu entrei em contato, peguei até o número do pai dele. Entrei em contato e graças a Deus deu certo, né? Eram 3 crianças? 3 crianças. Certo, já tinha o primeiro. Já tinha o primeiro, né? E os 2 foram os meninos vendendo trufa lá, que eles Certo. sempre vendem lá, né? Aqui no centro da cidade. Certo. E aí foi legal. Aí começou as correrias para arrumar os locais, né? Que a gente gravou lá no bairro Canafístula, que é onde eu moro, né? E no Capim. E aí a galera vieram pra cá, né? Conheceram, a gente marcou uma reunião para conhecer todo o elenco. E graças a Deus deu certo, né? Eles gostaram do perfil que eles estavam procurando. E eu consegui, graças a Deus, e aos meus amigos também, né? Aí deu tudo certo. E aí começou o caminho, né? Nivaldo, bora. Agora tem um diretorzinho, né? Não, o diretor não, o autor aí que... Nivaldo, olha a hora! Sabe? E você ter que encontrar os meninos, ter que marcar com os meninos, aquela correria, né? Sim. Nivaldo, a gente só tem hoje pra gravar, amanhã eu trabalho. E aí? Sim, eu vou fazer o quê? Corra atrás, sabe? E aí é figurina, é uma coisa, é outra. Assim, mas foi um conjunto, seria coletivo, foi bem legal mesmo. E aí tá aí o resultado, né? Que é o curta-metragem Abapuru, que fé em Deus vai dar certo, já tá dando, né? E vamos continuar assim com outras gravações. E o que me chamou mais atenção, que eu sou até grato a eles, por ter escolhido a nossa Arapiraca, né? Porque eles são de Maceió, e escolheu o elenco de Arapiraca. É por isso que fiquei mais com vontade, né, de fazer. Porque eu adoro levar o nome da nossa Arapiraca em todo canto do mundo, para onde eu vou, que eu sou natural de Arapiraca e sou muito feliz pela cidade que eu vivo, né? E então, onde fala em Arapiraca, eu tô dentro. Que né? bom. Olha, já temos depoimento de Isabel, de volta agora, Vamos. onde tudo começou. É, o homem da mente brilhante, né? Obrigado pelo título. Muitos apertos, Alexandre. 4 dias intensos, mas não foram só esses 4 dias. Verdade. O Nivaldo já contou uma história longa É. de antes, a Isabel Antes, também, de 4. preparação e tal. Como é que surgiu a história? A história de fazer Abapuru em Arapiraca. Tá, vamos lá. Primeiro, como surgiu o Abapuru, né? Eu acho que é importante a gente entender de onde surgiu essa ideia. Eu estava numa produção recentemente de um projeto, de um lançamento de um livro na área da literatura fantástica, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, e aí escrevi meu primeiro livro, Ágata e o Feitiço do Mago Zaron. E a partir daí, eu comecei a desenvolver o segundo livro, né? E só que o segundo estava, assim, nesse meio termo, parava, voltava a escrever, parava um pouquinho, e aí me veio a pandemia, e a pandemia deixou todo mundo enclausurado, né? E aí esse momento era o momento que eu tinha de escrever, né? Foi onde eu canalizei as minhas emoções, foi através da escrita. E aí consegui fazer meu segundo livro em 1 mês. E a minha cabeça não parava de viver o mundo mágico. Eu disse, eu tenho que sair desse mundo mágico. O que é que eu vou criar agora? Aí eu disse, eu vou criar uma série. Me desafiei a criar uma série. Como é que vai se chamar a minha série? Scary Art. O que é que eu gosto? Gosto de arte e gosto de terror. E aí, terror, desde quando eu era criança, eu assistia filmes de terror deitada no sofá, minha mãe deitada também com a cabecinha dela, e eu fazendo cafuné na minha mãe enquanto ela dormia, eu vendo o Jason assassinar todo mundo, né? Então, que é o ícone aí dos personagens né, do terror. Sexta-feira 13, né? E ela dormia e eu assistia, e a gente só ia dormir, quer dizer, ela já estava dormindo no meu colo, e eu só ia dormir quando terminava o filme. Então, eu sempre fui apaixonado por isso. E me apaixonei também pelas artes, né? Hoje eu atuo como professor de História da Arte, lá em Maceió, em algumas escolas particulares. E a ideia era juntar esses dois elementos, arte com terror. Mas e como é que eu vou fazer isso? E aí comecei a pensar, comecei a olhar imagens, né? Obras de arte, e disse, rapaz, essa obra dá uma história. E aí me veio a sacada de fazer obras de arte, releituras na área
horrorosa, né, na verdade, do horror, né, voltada para as obras de arte. Então, além do Abapuru, nós temos escrito já Mona Lisa, né, eu tenho O Grito, eu tenho Noite Estrelada, do Vincent Van Gogh, A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Então, foram 6 episódios criados em um intervalo de mais ou menos 3 meses, em que a ideia foi surgindo, cada ideia surgindo assim. E o interessante do Scary Art é que as histórias elas são independentes. Então, a história começa ali e ela termina ali. Então, a Abelha até disse, eu quero continuação de Abapuru, né? Calma lá, né? Talvez até tenha, porque eu tenho um projeto em cima disso também, dessa proposta, né? E aí, nós temos 6 episódios e aí eu queria protagonizar, na verdade, trazer como projeto piloto, né, o projeto de Abapuru, por ser, primeiro, uma obra brasileira, da nossa querida Tarsila do Amaral, que inclusive esse ano, né, agora em 2022, nós estamos no centenário da Semana da Arte Moderna, né, um dos maiores eventos que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e que trouxe aí deu uma reviravolta na arte brasileira, né, trazendo aí vários artistas, vários nomes da literatura, da pintura, né, de todos os ramos da arte. Então, Abapuru me veio como uma sacada. Poxa, eu vou botar Abapuru, tá? Mas o que é Abapuru? Abapuru significa homem que come gente, ou homem que devora gente, né? Na criação da leitura... Enquanto isso é perigoso, ir buscar criança... seu canibal. Mas tinha que arrumar o personagem, o perfil, né? Mas é assim... Você faz o quê, né? Mas as coisas é assim... O pai perguntando pro Nivaldo, não viu no show por quê? Não, canibalismo. Foi delicado, isso foi delicado. Foi, mas teve que conversar com o pai dele, né? Que nem eu passei um dia lá conversando com o pai dele. E os pais ficaram preocupados também, né? Porque assim, a chegar na família é interessante, porque esses meninos nunca fizeram cinema, né? Então, como convencer uma família que, entre aspas, não está dentro daquele meio artístico, cultural, convencer a fazer um filme de terror. E aí a gente disse, tem uma cena pesada, vamos assistir e tal. Aí os pais disseram, mas como é essa cena pesada, né? Então a gente não vai contar para não revelar, sim, eu espero que você esteja amanhã lá no lançamento. Você vai ter que aparecer lá, viu, Tony? Vamos. Quero sua presença lá. Mas aí... Mas eu garanto que em algum momento... É rapidinho. Mas essa ideia, né, do Abapuru, homem que devora a gente, foi criada numa perspectiva de devorar a cultura estrangeira. Né, que a cultura brasileira se sobressaísse à estrangeira, uma vez que nós praticamos, né, desde muito tempo, né, arte de forma fabulosa, só que tudo que é visado dentro do mundo da arte está relacionado à arte internacional, né, e os brasileiros, e aquilo que a gente produz. Então, olha, analisando a obra, esse nome, esse cenário, isso aqui me dá uma história que vai se passar onde? Uma pacata cidade ou um povoado, né, do interior, né, porque tem o cactus, o sol aí ardente, né, e essa figura, né, que está aí na foto, onde é valorizado a questão do trabalho braçal, né, e o desvaloriza o intelecto humano por ter uma cabeça tão pequena, né. Então, tudo isso acabou me trazendo um quebra-cabeça, né, argumentos para poder montar uma proposta de criação de roteiro, né? E aí eu criei a história de uma escola que atua nesse vilarejo, onde um professor de artes resolve fazer um trabalho, né, com os alunos e pede para que os alunos deem uma olhada na vida humana, naquele trabalho de arte, de observação, e vamos transferir aquilo que a gente está vendo para o papel. Uma atividade comum nas práticas artísticas. E aí, quando essas crianças começam a observar a vida em seu entorno, eles vão cair nas mãos de uma família estranha, errada, né? Que andam desaparecendo crianças na cidade e tal. Então, a história, ela é muito intrigante. Eu que eu sou meio impressionado. Até você fica contando essas coisas, o cara fica, não. Vai cair bem essa cilada, né? Não, criança, não. Interessante, Tony, que a ingenuidade até dos próprios atores, como ele falou, né, de conhecer os meninos, eles não terem prática com o cinema, isso até contribuiu para a criação do que a gente buscava, sem vícios, né? E assim, todo o elenco foi um elenco sem vícios, né? Com exceção de algumas pessoas. Eu, por exemplo, nunca tinha praticado cinema, né? Eu escrevi para o cinema, mas minha vida é teatral. Eu tive um trabalho para fazer a minha cena que você não tem ideia. Porque é muito exagero no teatro, né? E como a Belle disse, no cinema o menos é mais, né? Então você tem que ser o mais natural possível, porque qualquer aspecto ali, qualquer coisinha vai engrandecer o seu movimento.
E aí achei super interessante porque foi uma experiência inovadora para mim. Eu peguei um personagem também de peso dentro do, apesar de ser o autor, mas de peso dentro do filme, tem uma carga dramática maravilhosa, aparece pouco, mas há pouco tempo que ele aparece já mexe assim com o espectador, né? E todos nós pudemos, assim, em 4 dias, né? Porque não foram só esses 4 dias, que tem todo um processo, mas todos nós tivemos essa vivência, né, cinematográfica de uma maneira muito presente, muito ativa, sabe, constante, porque a gente respirava o projeto. Eu lembro que a gente veio, o Nivaldo falava das locações, eu lembro que a gente veio há 2 semanas antes da gravação, olhar os locais que seriam feitas as cenas. Nossa, o elenco se arrepiava. Quando a gente chegava num lugar, o elenco todo sentia um arrepio, disse, minha gente, é aqui que se passa a trama. Eu tô até arrepiado agora, ó. É interessantíssimo, né? Acaba se arrepiando. Mas o elenco todo, Nivaldo se arrepiava todinho, né? Ó. É verdade. E é interessante porque era uma questão coletiva mesmo. Tem lugares que a gente batia, não é aqui, ninguém sentia nada. Mas de repente um cenário trazia essa emoção, esse resgate da emoção. Então, arte é isso, é sentimento, é fazer com que as pessoas elas estejam ali presentes, sentindo tudo o que está acontecendo. Se o elenco não tiver nessa conexão, infelizmente o projeto ele não decola. E o que eu senti dessa equipe, e mais ainda agora em Arapiraca, trazendo a reestreia, é o quanto eles acreditam nesse processo, nessa atividade, nesse produto cultural. Tá? E eu estou muito feliz em tê-los como, acima de tudo, como meus amigos, né? E de me proporcionar essa experiência fantástica ao lado de vocês. De verdade. Obrigada. Muito feliz. Mas isso também se deu. Ó. É verdade. Ó, Tony, isso também se deu, assim, devido à abertura que eles nos deram de contribuir também, né? Eles poderiam dizer, ó, eu que fiz o texto é meu, então vai ser assim, tem que ser assim. O Igor, como diretor, não, tem que ser desse jeito, eu quero desse jeito. E não foi assim, né? Eles nos deram a abertura da gente colocar as nossas ideias, né? Tem até uma parte da cena que foi eu que comentei com o Igor. Igor, olha, eu pensei, quando eu sofri um acidente, minha mãe sentiu isso e tal. Dá para fazer assim, não sei o quê. Aí o Igor olhou assim para mim e disse, Beli, olha para mim como é que eu tô. E aí eu já comecei a chorar. Eu digo, ai, vai ficar lindo o Igor. Aí o Igor vai ficar lindo. E aí aí teve a preparação no momento, teve toda aquela conversa, aquela história, o ensaio, você vai fazer assim, assim. E na hora que nós fizemos, que a gente viu a imagem, a gente olhou um para o outro, olha para cá, e assim, ficou lindo, sabe? Sim, ficou perfeito. Aí, não só a questão da conexão, é quando as pessoas oportunizam as outras também de falar. Né, de ter um espaço, de se colocar. Tem outra cena minha que foi Nivaldo também, que colocou, que deu a ideia. Gente, vamos fazer assim, essa cena assim, vamos ver se dá certo. E se encaixou e deu certo. Eles foram muito humildes de nos dar, de nos proporcionar esse espaço, até mesmo não conhecendo a gente, né? Foi como eu disse, minha gente, vocês estão dando um tiro no escuro, porque vocês não nos conhecem, né? Vocês não sabem do nosso trabalho, e querer fazer um trabalho desse, ainda deixar a gente colocar nossas ideias. Então, assim, eu vejo muita humildade e, ao mesmo tempo, assim, um amor imenso se transformou, porque quando a gente foi para lá, Alexandre abriu a porta da casa dele, nos recebeu muito bem, e hoje nos considerar como amigos, assim, em um espaço de tão pouco tempo, isso só faz findar, né, essa conexão. Obrigada. Pare. Que bom. Ô, Tony. E é interessante que, assim, essa relação de amizade e de acreditar no outro, ela é fundamental para o sucesso de um trabalho, né? Eu lembro que quando eu comecei a escrever, a primeira pessoa que eu mostrei os textos do Scary Art foi para o Igor Vasconcelos, que é o diretor, né? E aí era de madrugada, eu terminava um texto de madrugada. Tá acordado, Igor, na pandemia, né? Estou, pô, vou trabalhar não, que a gente tá parado. Mas tá, vou te mandar um texto, tu quer ler? Tá, vou ler. Tá, puxa, essa hora, tá, mas vou ler, vai, manda, vai. Aí lia. Aí, minutos depois, cara, que texto é esse? Então, ele já estava acreditando naquele momento, né, de todo o trabalho. Nós estamos aí com 5 episódios ainda para montar, né, e buscando realmente esse apoio. Na verdade, a intenção da gente, eu tomei uma decisão, assim, que eu disse, que eu falei com a equipe já, comuniquei a equipe, que eu quero que esses outros 5 episódios sejam gravados em Arapiraca. E eu quero que esse apoio seja de Arapiraca, né, para que a gente possa crescer e mostrar quantos talentos a gente tem aqui, né. O sucesso dessas cenas que a Beli fala,
que surgiu de forma espontânea, ele surge pela força que a equipe ganhou mesmo, pela intimidade que a equipe ganhou. Teve uma cena dos garotinhos, que eles estavam sentados brincando, aí, tio, deixa eu mostrar um negócio, aí mostrou, disse, gente, eu quero isso no filme, né? Traz isso, grava isso aqui, vamos gravar isso agora, repete. Aí ficou parte do filme, assim como uma cena da Belle, que o Nivaldo sempre cheio de ideias também, disse, Alexandre, eu pensei em tal coisa, o que é que tu acha? Aí eu ficava, não vai passar do tempo, tá um curta, tá, mas vamos lá, vamos testar, bora fazer, acreditem, se ficar, era muito interessante esse processo, sabe? E eu acho que ter a ideia é fundamental, mas ter pessoas que acreditem nessa ideia é muito importante para o barco navegar, né? E navegar em boas águas também, né? Com certeza. Eu vou mudar de ideia, eu disse, talvez e tal, eu vou. Eita, coisa linda. Tony. Vou colocar o nome de vocês na Já me lista. arrepiei. Vou levar a Priscila e vou levar um bichinho de pelúcia, que é para eu ficar comentando. Meu Deus. Você vai ver que não é um terror tão pesado assim, na verdade, né? A gente tentou ao máximo trazer realismo para aquilo que a gente tinha diante do pouco recurso que a gente dispõe, né? Até porque você sabe que fazer cinema é muito caro, né? E a gente fez a um custo baixíssimo, né? Então toda a questão do maquinário, que é difícil também. Então nós estamos iniciando, na verdade, um trabalho cinematográfico. Então a gente está reestruturando tudo isso, mas a gente quer mostrar um pouco do nosso talento através do pouco que a gente tem, né? E fazer um trabalho de qualidade, porque a gente também vê pessoas ganhando muito do recurso e às vezes quando vai apresentar um produto, é um produto que não é tão desejável assim, né? Não gastava tanto assim. Por que gastou tanto nessas questões? Eu acho que um bom investimento em área cinematográfica é importante, sabe? Sim, mas a gente tem que também investir com sabedoria, né? Usar o recurso público, o recurso cultural para fazer um produto que possa valorizar ainda mais o nosso trabalho, né? A gente está nessa luta, buscando apoiadores para isso. Até para que a população também vá brigar junto com vocês para conseguir. Isso, exato. Olha, aquele material foi muito bom, a Bacuru foi sensacional, porque não é chegar para o empresário, chegar para uma instituição pública e dizer, ó, aposta lá que aquele primeiro material do Bacuru foi muito bom e eles fizeram com poucos recursos. Vamos dar um upgrade financeiro aí para a turma, vai melhorando. Até porque o que se busca mostrar, a marca associada a algo bom, credibilidade, eu costumo dizer isso em relação à TV. Só que a TV é pequenininha, mas aqui não sai conversa fiada, não sai aquela mentirinha, não sai aquela politicagemzinha que é para não sei o que, para barganhar nada. É verdade, é a credibilidade que a gente conquistou ao longo de tantos anos e não vai jogar fora agora. E eu tenho certeza que vocês pensaram muito nisso também. Não, a gente tem que fazer um negócio bom, pô. Tem que fazer um negócio para render, para trazer os outros, né? Para trazer os outros curtas, né? Os outros curtas para cá. E aí, como é que foi a decisão de trazer o primeiro para cá? Eu estava conversando com o Igor, né? E diante de todo o cenário, ele disse, Alexandre, nós temos lugares mais próximos também de Maceió que poderíamos ter desenvolvido. Mas ele já nutria um sentimento, né, uma relação, né, amigável. Pegar arrepiou. Com o Nivaldo. A pele do Nivaldo com a do Igor acabou arrepiando. Então assim, tá bom lá. E aí me apresentou o Nivaldo. O Nivaldo já tinha ido a Maceió para ver uns espetáculos teatrais meus, né? Acho que foi a Pequena Sereia, se não me engano, né? Foi assistir. Apresentou o Nivaldo, tem um cara perfeito que vai trabalhar com a gente lá e que vai dar todo esse suporte, porque como ele falou, o trabalho do produtor executivo era aquele trabalho de pegar elenco, de disponibilizar o elenco no horário certo, de ver questão de figurino, de acessar a questão de, o pessoal vai dormir aonde, e a gente vai se alimentar aonde, onde é que vai ser. Então, toda essa produção que realmente requer muito tempo, né? Então, ele tem o trabalho dele aqui em Arapiraca, nós todos trabalhamos, somos envolvidos com outras atividades, já que não podemos viver de arte ainda, né, completamente, por enquanto não, né, mas busca-se isso, né, mas diante de todas essas dificuldades, eles conseguiram fazer dali malabarismo, né, e conseguir ajustar horários, tempo. Eu lembro que a Belle fez uma coisa tão linda no dia a gente estava no último dia de gravação,
E aí ela chegou lá, a gente foi buscar, ela disse, eu quero ir pra aí, ver como é que tá, que a cena dela já tinha sido gravada, né? E aí, se eu quero ir pra aí, dar uma olhadinha como é que tá. Isso de madrugada, viu, Tony? De madrugada. Aí ela levou um monte de pão doce, sonho, né? Tudo personalizado nas sacolinhas, disse, trouxe pra vocês, com café pra acordar a equipe. Nossa, aquilo ali eu não conhecia a Belle, né? Assim, tive a oportunidade de conhecer a Belle recentemente, né? Através do Nivaldo, que trouxe ela pra primeira reunião. Né? Mas assim, foi uma conexão mesmo assim de arrepiar a pele. Já sei o título dele. Dar arrepios, terror de dar arrepios, né? Mas foi muito bacana. E assim, o que eu sempre digo aos meninos, e assim, interessante que essa montagem, né, que foi de um dia pra noite, assim, de repente encontramos pessoas, assim, Sônia Amorim de um grupo diferente, entendeu? A Belle já estava em outro grupo, é aquela coisa toda, né? E de repente você juntar aquele grupo ali e todos se darem bem, né? Isso que é bom, uma energia positiva, né? Isso é muito bacana, porque quando como a gente tá rindo aqui, poxa, bicho, a gente conheceu o Alexandre ontem, como a Belle disse, já tá essa sintonia boa, entendeu? Essa energia, isso é importante para que o grupo cresça, né? Qualquer grupo para crescer precisa uma sintonia dessa, um sorriso de cada um desses, uma arrepiação dessa. Arrepiou, né? Isso é muito legal, entendeu? E eu lembro que eles falam do elenco daqui, mas teve um grupo que protagonizou também lá em Maceió, né? Que a gente se reuniu a primeira vez numa cafeteria, convidei o Igor pra gente sentar. Aí só vou convidar mais 2 pessoas, que é o Gedilson de Paula, né? Que o Gedilson é um artista fantástico, né? É um comediante muito assim, bom. Ímpar, né? E o Luciano Rodrigues, né? Então eles foram as pessoas que o Igor trouxe para a equipe, para me apresentar. Eu já conheci os meninos, claro, eu tinha feito alguns trabalhos teatrais, mas queriam que eles se integrassem a esse projeto, que a gente queria pessoas que tivessem realmente sangue no olho e que fossem pessoas parceiras, né? Porque eu acho que a energia é tudo, né? Acho que quando a gente bate o olho em alguém e tal, esse ambiente, eu já queria parabenizar você, porque eu ficaria aqui a tarde inteira, juro a você. Isso é de casa, sabe? É sério, é muito bom estar aqui. Parece que a gente não está nem sendo gravado, né? A ideia é essa, né? É de estar conversando à vontade. Eu falo tanta besteira porque... né? E de sentir em casa mesmo, assim, bem acolhido. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, para toda a equipe de trabalho, eu acho que essa energia, quando ela existe, eu acho que o sucesso é garantido, né? E eu sempre digo o seguinte, inclusive tem um programa aqui na nossa grade, que é o Sobretudo, que eu resolvi, eu estava procurando, eu preciso apresentar um produto em que eu me sinta confortável também. Não é que eu não vou falar sobre uma coisa que eu não entendo, não. Então eu vou falar sobre pessoas, porque as pessoas têm histórias. Todo mundo tem uma história para contar. Verdade. Tem histórias para contar, histórias muito boas. Você estava acompanhando aqui, sobretudo com a Rejane. Você viu? Foi muito emocionante. A Rejane, eu não sabia, a Rejane Barros tem mais de 50 anos. A Rejane Barros que entrevistou a gente. Eles foram, conheceram Rejane. Rejane é maravilhosa. Sabe, mais de 50 irmãos. Então, assim, todos nós temos histórias bacanas para contar. Então, sobretudo, foi criado para isso. E aí, por exemplo, você começou falando, quando você foi apresentar o Nivaldo, sobre o fato de ele ser global. Né? E eu acredito que o pessoal que está acompanhando o global, como assim? No Globo da Morte? Então, conta um pouquinho, Nivaldo, também da sua experiência em novela, minissérie, enfim, global. Global, não, então, Porque a gente não pode desvalorizar o teatro, né, local. Local. Né? Graças a Deus, assim, o Tony, né, eu conheci o Tony há bastante tempo, por conta das entrevistas que a gente já passou, da Paixão de Cristo, né? Isso. Que eu fiz Judas, Cidade Maria, Morro da Massaranduba, fiz Satanás, Cego, Barrabás, Aleijado, tudo que tem de personagem eu já fiz. Só não fiz Jesus porque eu acho que não sei porquê. Mas assim, entendeu? E assim, essa questão que eu fiz a participação na minissérie, né, Entre Irmãs, assim, como a gente estava falando hoje, eu busco, sabe? É uma coisa que, quando eu vejo assim, diz, não, eu quero, eu vou atrás, entendeu? Primeiramente a Deus, eu agradeço, coloco Deus na frente e aí eu vou atrás, entendeu? E essa questão de ter participado da minissérie foi assim, certeza foi Deus que disse, olha, Nivaldo, eu vou te dar essa oportunidade, vê se tu encara, vê se tu consegue. E aí, assim, uns amigos meus, né, de Maceió também, e um amigo meu aqui também, que é o Alberto do Carro, né, que é uma pessoa maravilhosa, que eu gosto dele demais.
Inclusive, eles disseram, olha, Nivaldo, a gente vai fazer um trabalho em Piranhas, e aí, se tu quiser ir com a gente, tu já tem carro, né? E aí, tu vai com a gente. Eu disse, mas eu vou fazer o que lá em Piranhas? Até porque eu nunca tinha ido em Piranhas. Não, vai ser diga assim, uma minissérie entre irmãs, pela Globo. Eu digo, o que eu vou, meu amigo? Vou na hora. Eu disse, pronto, então bora, poxa, aí você já tá certo? Não, a gente já conseguiu, a gente já se inscreveu e tudo, mas quem sabe, vai lá, poxa. Eu disse, não, eu vou, né? Você sabe que tu é curioso. Eu tenho carro, né? Eu vou, eu levo. E aí, massa, né? E o que aconteceu? Eu vi um pessoal de Maceió que eu não tinha conhecido, os camaradas, a gente foi. Aí a gente foi. Chegou lá em Piranhas, estava todo mundo lá conversando e eu sem entender de nada. E todo mundo com um papelzinho na mão. E eu sem saber que papel é esse. Uma coisa que eu acho que, não sei se o Alberto vai gostar, mas ele fez essa ajuda pra mim. O Alberto, assim, a gente tava na mesa, né? Aí ele chegou aqui, me deu um chute embaixo, né? Na minha perna, eu disse, oxe, que é? Quando ele olhou pra mim e deu sinal pra me pegar um papelzinho, né? Quando eu peguei um papelzinho, era o roteiro, né? Que o pessoal da série passou pra cada atores, né? Pra fazer o teste. Certo. E aí eu peguei assim, fiquei sem entender. Aí eu disse, Alberto, isso aqui é do filme, é? Aí ele, Nivaldo, não é pra você ter falado pra ninguém. Aí beleza, né? Mas só que aí todo mundo percebeu, né? Aí olharam assim pro Alberto, né? Como se disse, não, Alberto, fique na sua, não diga a ninguém. Né? Só que aí eu fui falar, né? Fiz a onda, o Alberto olhou e disse, Nivaldo, né? É do filme. Aí beleza, aí começou todo mundo, né, decorar aquilo ali, eu comecei, pronto, meu Deus do céu, essa é a minha oportunidade, né? Aí quando foi 5 horas da manhã, eu me levantei e deixei eles até dormindo, né? Que era lá próximo, né? Já estava em Piranhas. E aí eu fui lá e comecei a procurar saber lá quem era o responsável por tudo isso, né? Quem era o diretor, quem ia fazer o teste, fazer tudo. Aí o pessoal disse, era a Cibele Cavalcante. Aí eu digo, beleza, pronto. Só queria o nome da pessoa responsável, tá certo. E aí quando começou todo mundo, já tá todo mundo certo, né? Aí eu cheguei lá na portaria e disse, eu gostaria de falar com a Cibele. O camarada olhou assim pra mim e disse, oxi, Cibele? Sim, a Cibele Cavalcante, ela mandou vir pra cá, né, e tal. Aí ele olhou assim pra mim e disse, tá certo, espera aí um minutinho. Aí chegou lá, só, Cibele, tem um cabra doido aí, dizendo que tu mandou chamar ela. Eu mandei chamar, eu me lembro como eu ali, manda ele entrar. Aí quando eu entrei, eu disse, não, Cibele, pelo amor de Deus, deu tudo errado. Eu tentei me inscrever, mas meu computador quebrou, eu moro muito longe, eu tinha que vir pra cá, eu quero fazer isso. Aí ela olhou pra mim. Meu computador. E aí ela chegou pra mim e disse, rapaz, aí olhou pra mim, eu já tava com uma barba grande, né? Aí disse, você vai fazer esse teste. Aí ela disse, você já fez alguns trabalhos? Eu mostrei para ela, né, os trabalhos. Aí mostrei tudo certinho. E aí ela viu o meu perfil, né? Ela disse, Aí fez uma ligação, acho que foi pro Breno Silveira, que é o diretor-geral, né? Aí de repente disse, olha, segura esse menino aí. Aí ela disse, olha, faça o teste. Aí eu passei lá uns 30 minutos, ela disse, não, você... Porque assim, eu acostumado a fazer teatro, né? Aí ela começou aquela coisa, não, é cinema, você tem que fazer aquilo. Beleza, eu fiz o teste. E aí os meus amigos fizeram, oxe, Nivaldo, tu já tava lá dentro? Eu disse, meu amigo, eu perco tempo não, oxe, tu fizesse o teste, eu digo, fiz, oxe... Como assim? Beleza, né? Todo mundo fizeram os testes, né? Aí beleza, foi todo mundo pra casa, eu ansioso, aquela coisa, né? Aí só vejo o camarada dizer, o Naélito, o Alberto, Nivaldo, passei. Aí eu olhei para o céu e disse, mas meu Deus, como é que pode eu não conseguir passar minha oportunidade dessa? Aí fiquei triste, né? Não é assim, triste, né? Todo mundo passou, meus amigos passaram, beleza. De repente eu tava de moto no bairro Canaficha, quando eu vou passando uma ligação, 21, menino. Quando eu olhei o número 021, eu parei a moto assim, eu quase levo um acidente. Eu digo, é Rio de Janeiro. Meu cartão! Aí disse, opa, você que é o Nivaldo Azarias? Sim, sou eu mesmo. Você passou pelo teste, minissérie Entre Irmãs. Meu amigo, eu fiquei numa alegria tão grande. E o telefone no problema, eu disse, peraí, pelo amor de Deus, se cair, ligue novamente. Não, calma, rapaz, calma, você já passou, calma. E aí ele começou a dizer, né, que ia ser um como é que se diz? Ia ser um dos cangaceiros, né? Certo. Elenco de apoio. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Falei para o Alberto, agradeci o Alberto, né? Pela oportunidade também que ele me ajudou, né? Isso eu não vou esquecer nunca. E graças a Deus, eu cheguei lá, o cara disse, você tem que passar aqui 30 dias. Eu digo, misericórdia, eu não trabalho não, 30 dias? Vai passar 30 dias. Aí, beleza. Ele disse, olha, você já andou de cavalo? Aí eu olhei pra ele assim, nunca tinha andado de cavalo. Eu disse, eu sou fera. Desde criança eu sou fera no cavalo. Aí ele, não, tudo bem, porque para ser cangaceiro precisa montar cavalo, precisa isso. Eu falei que fazia tudo isso, né? Você fala vaquejada ou pega de boi no mato? E aí, beleza, eu voltei pra casa, deixei tudo certo, voltei pra casa, falei pra minha família, você vai passar 30 dias, você tem trabalho, e aí? Aí eu disse, mas essa oportunidade eu vou perder não. E aí um gerente, que era o meu irmão amigo, né, que era do meu trabalho, disse, não, vá que aqui eu resolvo. E graças a Deus deu certo, eu fui pra lá. E aí, pela experiência que eu tinha
dos teatros que eu fazia aqui, Paixão de Cristo. O Alberto sempre me dava uma força, conversando comigo, Nivaldo, olha, é assim, ele sempre me deu essa força, mesmo ele em Arapiraca e eu lá em Piranhas. Certo. Né? E graças a Deus, assim, por isso que quando a gente, eu adoro brincar, mas começou, entendeu? Aí você, pronto, a brincadeira fica pra lá, né? Inclusive, assim, na produção da Globo, né? A gente vê lá os profissionais e a gente aprende muito com isso, entendeu? Eu ficava observando muito o jeito da direção de Breno Silveira, né? A direção dele, a produção, a edição, tudo ali, eu ficava só conversando. Muitos ficavam conversando e rindo. Enquanto isso, não, eu ficava observando, até porque o diretor mandava um dos atores fazer e eu ficava vendo o que é que o diretor queria. Até por isso que umas oportunidades eu consegui, porque tinha um camarada lá que não estava sabendo atirar. E ele só reclamava assim, rapaz, é assim, assim. E eu de olho. Aí o que aconteceu? Ele foi de Arapiraca, porque ele me deram o nome de Arapiraca. Certo. Né? Porque dizem que antigamente no cangaço, alguns se chamavam pelo nome da cidade. Né? E aí eles me chamavam de Arapiraca. E aí foi quando eu comecei a observar, o menino estava errando bastante, aí ele disse, chama o Arapiraca. Aí quando ele chamou, eu fui lá, né? Aí quando eu peguei na espingarda, tudo que ele estava mandando o outro fazer, eu estava prestando atenção e eu fiz de primeira. E aí ele disse, isso aí era Arapiraca, entendeu? E foi dando certo, e aí ele começou. E em vários momentos eu apareço, né? Me deram até fala lá, inclusive. E foi muito bacana. E essa experiência, até hoje, eu venho carregando. Né? Como eu conheci vários atores da Globo, porque, diga aí, você sempre na telinha ali, vê que nem Fábio Lago, um baita de ator, né? De repente você vê ele ali conversando com ele todo instante, Nanda Costa, Marjorie, e você tá no hotel com eles, né? Diga aí, foi Ave Maria, gratificante demais. Eu digo uma coisa sempre, eu digo meus amigos, que esses 30 dias que eu passei lá, já me arrepiei. Foi os melhores dias da minha vida, de verdade. Inclusive hoje, como a Beli sabe e tudo, e meus amigos, eu recebi aí Feliz Ano Novo, meu amigo, de Fábio Lago, né? Sim. É um cara extraordinário, um cara que fez várias novelas, faz filme, né? E aí, graças a Deus, é muito gratificante isso, entendeu? E pra mim foi show de bola. E eu carrego essa experiência toda até o resto da vida. E se arrepia também. E sempre me arrepio quando eu falo dele. Nós não poderíamos deixar de ter um global dentro do projeto, né? Então foi por isso que vocês me chamaram, né? Não, foi por causa do carro. Graças a Deus, Deus é bom demais. Rapaz, precisa de alguém com um carro em Arapiraca. Olha, Deus é bom demais. Deus disse, Nivaldo, pra você entrar na Globo, eu vou logo lhe ajudar a comprar um carro. Porque senão você não vai, né? Porque se não fosse um carro, Nivaldo, bicho, a gente não vai pra um trabalho, mas já que tu tem carro, por que tu não leva a gente lá em Piranha? Quem sabe? Porque eu tenho carro. Vai dar certo. Deu certo. E assim, foi incrível, sabe? Eu acho assim que, como eu digo mais uma vez, foi os melhores dias da minha vida. Porque você está no carro, que esse carro foi uma bênção de Deus. Inclusive, os atores estavam no hotel, e para eles sair do hotel para ir lanchar ou em alguma coisa assim, precisava do táxi. Carro. Entendeu? Precisava do táxi. Aí sabe o que acontecia? Arapiraca, bora! Aí eu digo, já tô aqui com o carro. Né? E aí, assim, você olha, é incrível. O primeiro sabe? Uber de Piranhas foi o Nivaldo. Foi incrível, cara. Assim, imagina aí você com o Nanda Costa no seu carro, a Marjorie, o Rúmulo Estrela, o Fábio Lago, o Júlio Machado, os meninos, foi incrível, sabe? Eu andar assim no carro, botando a música de Guns N' Roses e dizendo obrigado, meu Deus, e a galera, corre, Arapiraca, bota esse som aí, Arapiraca. E assim, foi fantástico, foi lindo, 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 lindo. Meus melhores momentos foi esse. E aí a experiência que eu trouxe de lá, eu passo para os meus amigos aqui, né? E é importante, né? A gente aprender e passar para os amigos, porque não vou ficar pro resto da vida, né? Alguém precisa dessa experiência que eu passei lá. Isso que faz parte do crescimento, né? Você passar o que você aprendeu, né? Aqui tem muita gente que vem com essa história, mas não passa, não. Mas eu passo. Aqui o pessoal, não, passe, aí aprende e não repassa. Exatamente assim. E como assim, na Paixão de Cristo, eu fazia o cego, né? E aí eu, no próximo ano, fui no outro ano. Só não diga que você olhava também, você fazia o cego. Não tinha como olhar, não. Olhava o diretor fazendo... Não, esse não. Mas assim, como você falou aí, eu, graças a Deus, eu acho que é por isso que Deus me dá essas oportunidades. Porque Deus, assim, a gente pode mentir para qualquer outra pessoa, mas para Deus não. E a gente sabe que, assim, quando Deus já sabe o que a gente vai falar. Deus já sabe o que a gente está sentindo. Então, assim, quando eu falo do cego, porque eu fazia cego, e aí eu fui fazer Judas no outro ano. E aí o menino que foi fazer cego, ele não estava indo bem nas expressões que ele estava, entendeu? O jeito que ele estava atuando. Mas aí eu cheguei por trás das câmeras, cheguei para ele e disse, parceiro, eu já fiz o cego, então o caminho é esse, entendeu? E eu passei para ele, e isso eu achei bonito, porque assim, quando ele foi fazer o cego
no próximo ensaio, ele fez o que eu pedi. Entendeu? É por isso que a gente se arrepia, tá? E deu certo. E deu certo, graças a Deus. É por isso que a gente tem que passar mesmo, entendeu? Isso é importante. E a Beli também tem uma história maravilhosa também no teatro aqui em Arapiraca. Ai, tem meu muita Deus. festival, tem muitas peças também, né, Beli? Tenho. Eu iniciei em... meu pai, eu não gosto de me falar a idade. Eu iniciei em 92, que eu não sabia nem o que era teatro, né? A gente estava na igreja e aí a gente participava do grupo de jovens do MEG, que era coordenado pelo Marcos Cordeiro. E foi quando teve uma ideia da gente protagonizar as leituras bíblicas. E aí a gente falou com o Padre Aldo achou interessante. E aí a gente transformou algumas leituras bíblicas interpretadas. E foi aí que nasceu, em 93, a primeira Paixão de Cristo lá na Concatedral. E deu certo. Dando certo... Padre Aldo acabou nos levando para o Morro Santo da Massaranduba. Meu Deus do céu, como eu estou velha, idosa. Você começou jovem. A primeira Paixão de Cristo, acho que eu tinha ou 13 ou 14 anos, né? Se deu com o grupo de jovens MEG, que na época era o Marcos, o Barbosa, o Aermerson e o Sandro Leite. E nós iniciamos a Paixão de Cristo no Morro Santo e a partir daí viram que era algo grandioso, né, que ia dar muito certo. E foi que a política entrou e movimentou e, graças a Deus, foi levado à frente. Uns continuaram e outros não, né? Mas, assim, o Asas da Liberdade, que foi fundado em 92, foi o pioneiro da Paixão de Cristo aqui em Arapiraca, né? E, em seguida... Na Paixão de Cristo, você fez quais papéis? Paixão Maria de Cristo, Madalena. Eu fiz Maria Madalena, eu fiz Marta, irmã de Lázaro, eu fiz Maria, irmã de Lázaro, eu fiz Verônica, eu fiz a Salomé e fiz produção. Porque essa turma Só faltou ser classificada. Sim, fiz figurante, fiz figurino também, fiz iluminação, que às vezes não tinha iluminação, a gente não tinha o fio, e aí a gente por trás acabava levando os fios. Enfim, fui contra a regra, fiz de tudo na Paixão de Cristo. E foi assim, a maioria foi como eu falei numa reunião de artistas que teve no SESC. Todos os artistas arapiraquenses nasceram da prática. Os artistas maceuenses nasceram da teoria, né? Porque lá tem a Faculdade de Artes Cênicas, muitos de nós não tínhamos condições de ir para a faculdade lá em Maceió fazer arte cênica, então a gente iniciava o nosso processo cultural aqui, na prática. Né? Olha, vamos fazer uma oficina, vamos trabalhar, já vamos atuar, vamos ler texto, vamos procurar isso, vamos procurar aquilo. E aí quem realmente se via com dom, tinha esse engajamento, via que as coisas estavam dando certo, continuavam, e hoje a gente tem grandes profissionais. E isso surgiu a partir do momento que foi levado a sério. Né? Viram que o Morro Santo dava certo, que a Paixão de Cristo era um produto de entretenimento, então começou vindo muita gente bacana para cá, trabalhar com a gente, fazer oficinas, nos preparar. A gente também teve muita preparação com biribinha, que isso gerou uma quantidade de palhaços que hoje também trabalham com isso, né? Que fazem animações de festas, que fazem shows, que viajam para outras cidades. Enfim, então, essa parte cultural, essa parte artística nasceu muito da prática. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer todos eles, de passar por esse processo, de trabalhar com Alberto do Carmo, de trabalhar com biribinha, né, de ter essas oportunidades, de passar também pelo Cantinheiro Aceso, que foi um percussor, foi uma ONG maravilhosa. A gente estava agora há pouco com o Marcelo Amorim, né? Ele falou um pouco sobre o trabalho que o Candeeiro Aceso realizou. O Candeeiro Aceso também trouxe muitas atividades culturais. O festival, o primeiro festival Festa Arte que teve aqui, foi o Candeeiro Aceso que promoveu. Aí eu já estava com o grupo Luzes da Ribalta, que foi no antigo... Me dá uma dor quando eu falo do espaço cultural, né? Um espaço tão antigo. Sim. Que era para ser preservado. Tinha lugares para 700 pessoas. A gente fez um trabalho maravilhoso. Colocamos 900 pessoas naquele teatro.
Foi muito emocionante, a gente apresentou Pluft e o Fantasminha. E no final veio um soldado lá. Antes de vocês falarem, a gente precisa dar um aviso e tal. Olha, a gente pede que vocês saiam com calma, que tivemos que fechar a rua devido à quantidade de gente. A gente se achando, que maravilha! E olha que a gente nem é global. E a gente fez um trabalho imenso, né? Mas isso vem de uma seriedade que a gente trazia em trabalhar teatro. Foi quando eu falei para o grupo. Eu nem entendia tanto ainda de teatro, mas eu entendia muito de responsabilidade. Eu só, olha, gente, a partir do momento que a gente leva isso como entretenimento, que as pessoas pagam para ver o que a gente está trazendo de trabalho, a gente tem que trazer coisa boa, a gente tem que trazer coisa séria, a gente tem que trazer responsabilidade. E aí a gente tem que divulgar isso, né, para que as pessoas tenham a oportunidade de ver, tenham a oportunidade de saber que existem grupos culturais, que existem grupos teatrais e que precisam de espaço para trabalhar e que a gente possa mostrar a eles que a gente merece esse dinheiro que ele está nos trazendo, né? E você foi um dos que nos abriu a porta, né? Tanto na rádio onde você trabalhava, dizia, tem que falar com o Tony, mas eu não sei nem quem é Tony. Barbosinha, desenrola aí. A Barbosinha, não, venha para Alves Correia, ele foi lá liberado. E depois você com o seu programa, depois você na TV. E aí foi abrindo muitas portas. Olha, a gente viu você no programa de fulano, quer vir dar uma entrevista no nosso programa também. Olha como a gente está importante, vamos, né? E esse trabalho da mídia, ela nos trouxe muita oportunidade também, nos abriu muito as portas, né? E foi um trabalho que gerou muito emprego. E estava gerando muito emprego também quando você pega uma gestão também que valoriza os artistas da terra, que a cultura ela tem um outro olhar, que a Secretaria de Cultura tem um outro olhar para quem trabalha com isso. Então, assim, a gente consegue desenvolver um trabalho ainda bem melhor, bem bacana. E esse trabalho, essa responsabilidade que a gente vinha até comentando assim no carro, como é importante a gente ter nome, né? Eu pensei que você ia dizer como é importante a gente ter o carro. Não, tem que ter também, né? Ajuda, porque nós estávamos agora tão distantes, chegamos aqui tão rápido, né? Vocês que são atores, cuidem de comprar um carro. Quer ser produtor executivo? Compra um carro. Aí é como você falou, né? A partir do momento que a gente faz um trabalho com responsabilidade, com credibilidade, aí seu nome está em jogo, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem um nome, né? A gente quer mostrar o nosso trabalho. Ah, fulano que já fez aquilo. Não, pode vir, as portas estão abertas e tal. Então, assim, a gente vinha com um trabalho maravilhoso, aí de repente aconteceu essa pandemia, que infelizmente a gente assim teve que parar todos os projetos. Como o Alexandre falou, como a maioria dos artistas aqui não trabalham diretamente com o teatro ou diretamente com a música, só isso, conseguiu sobreviver e ajudar os outros que trabalham apenas com arte, que foi, para mim, foi uma das classes mais afetadas, né? Foi uma das classes que mais sofreu e ainda vem sofrendo, né? Que agora tá acontecendo tudo isso de novo. Mas aí a gente que tinha outro trabalho que não era apenas o cultural, a gente conseguiu se juntar, se unir e ajudando os outros e sobrevivendo até vir essa lei que nos deu um suporte. E aí a gente está tentando de novo nos reerguer e continuar com os nossos trabalhos, né? E aí a gente... É como se a gente estivesse iniciando tudo de novo, mas eu acho que agora de uma forma diferente. Eu vejo muito a parte das redes sociais, o quanto um está procurando ajudar o outro, né? A gente vê quando um coloca lá, estou fazendo esse trabalho, vou fazer um lançamento desse livro. Aí todo mundo, eita, vamos ajudar, vamos repostar. Você está precisando disso, está precisando aqui, que eu posso te ajudar? E isso está ajudando com que a classe ela se erga, né, começa a se reerguer de novo, e que a gente tenha um olhar de humildade, como o Nivaldo falou. Hoje o que eu sei, eu posso ajudar fulano a melhorar e trabalhar mais esse lado dele, vamos dizer, a parte da produção, que ele não tem
muito conhecimento, a parte de divulgação, a parte de projetos, né? E hoje a gente está tendo muito essa aproximação e a gente está conseguindo colher esse fruto, essa ajuda que um está vindo do outro. Que massa. Né? Inclusive, a gente chegou a ter, antes da eleição, da última eleição, a gente chegou a ter aqui na TV Liberdade o Cine Liberdade. Era um programa em que a gente conversava, como a gente não como a gente está fazendo aqui, porque ele foi na pandemia, mas é à distância, apresentado pelo Caio Praças, que brilhante, lá em Delmiro Gouveia. Você vai procurar Caio Praças e não vai achar, é Delírio Gouveia agora, o perfil dele no Instagram. Um artista nato. E aí, Caio, é você que vai apresentar. Eu não faço programa para o Tony. A gente não cria o produto para o Tony e para a Priscila. Não, a gente cria produto para que pessoas bacanas, projeto, conteúdo, com pessoas bacanas, possam apresentar e a gente possa mostrar que, né, tem muito mais talento aí escondido, né? E o Cine Liberdade justamente dava essa visibilidade para o nosso público de filmes locais, de filmes alagoanos, né? E a partir do Abaporu, eu já estava com essa mentalidade antes, já havia comentado com a Belle. Eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo, deixar bem, como a gente sempre age de forma transparente, as portas abertas para o que vocês... Então, a gente quer... Vamos lá. É do cinema, é do teatro, vamos lá. Vamos mostrar muito mais. Quanto mais a gente mostrar, melhor. É até o pessoal enjoar. Eu já enjoei de teatro, então vamos mostrar cinema. E depois volta ao teatro de novo. E depois vamos para música agora. Vamos para música. E vamos. Porque vocês são dessa geração de que a gente, na adolescência, poxa, não tem nada para fazer em Arapiraca. Não era? Não era assim? É verdade. E vocês estavam criando, e vocês passaram a criar produtos para que essa juventude de agora, que era a gente naquela época, possa olhar e dizer, caramba, dá para fazer. Verdade. Tem um cara de Arapiraca que apareceu na Globo. Marcos Cordeiro também. Temos Vitória Rodrigues. Vitória Rodrigues. Que participou aqui das nossas Paixões de Cristo, show, né? Que iniciou aqui. E grandes talentos, que não é querendo minimizar, mas grandes talentos que não foram parar numa Globo, numa Bandeirantes, seja lá, das grandes emissoras abertas, mas que tem uma importância gigante nas redes sociais. No YouTube, no Instagram, no Facebook, seja lá onde for. A Vitória tem uma produção maravilhosa nas redes sociais. Isso. Né? E ela faz questão de mostrar aquilo ali mesmo. Então. E a gente tem tanto artista bom, tem tantos atores, atrizes, músicos, tanta gente boa. Sabe que até me arrepiei. E que vive no anonimato, né? E que tá no falta a oportunidade, né? Dos meios, né? Que é essa história assim. Você tem um conteúdo bacana, tem um produto bom que tá vindo. Aí o Nivaldo descobre 3 crianças sem conhecimento da área, mas que depois vão poder dizer assim, o que é que você quer ser quando crescer? Ator. Verdade. Plantou a semente, né? Plantou a semente. Entende? São essas possibilidades que a gente tem que criar, e esse é o propósito da liberdade. Você fazer com que a pessoa possa botar na cabeça dela de que ela não precisa, porque ela está, vai lá, numa situação familiar complicada ou numa situação econômica complicada, não vai precisar passar o resto da vida naquilo. Verdade. Foi-se a época que as mães, os pais diziam, não, se seu avô fazia isso, você tem que fazer isso. Foi-se a época. Com isso aqui, tem gente que compra jatinho. Só com um desse. Quer dizer, com um desse não, né? Inicia. Melhorzinho. Inicia. Sabe, o que vocês produzem, cara, isso a gente tem que ressaltar sempre. Desde que eu vi a primeira vez no perfil do Gedilson, e depois a Belle comentou comigo, Tony, a gente tem um material aí e tal. Eu disse, pô,
Pior que eu estava meio agoniado mesmo, não tinha como acompanhar. Mas já que vocês chegaram até aqui, não vamos parar por aqui não. Não, eu disse a você, se você não convidar, não tem problema, eu venho e me convido. Não tem problema. Voltando aí uma parte que você falou, antigamente aqui a gente não tinha teatro. Existia só o espaço cultural, né? Que para quem não lembra, só para localizar geograficamente, sim. por gentileza. É aquela loja em frente à Praça Marques. A loja bem enorme que tinha. A maior loja que tem ali. A maior loja que tem em frente à Praça Marques, que eu acho que eu fiquei com tanto desgosto em ver ali transformado em loja, que eu só entrei lá uma vez na minha vida. Foi quando eu estava grávida. Que eu tive que entrar para comprar uma roupinha maravilhosa. Mas assim mesmo, quando eu entrei, eu vi na minha mente todas aquelas cadeiras, aquele palco imenso, que eu ainda tive a sorte de me apresentar ali. Que me perdoe os gestores, que eu achei uma falha muito grande dos gestores deixarem aquele teatro se acabar dessa forma. Era para ter lutado para pertencer ao município, mas como o Cine Trianon também, que foi, mas acabou também indo no mesmo barco. E aí, com isso, eu vejo a nossa história indo embora, né? A nossa história cultural. A gente tem uma história maravilhosa. Eu nem sabia que o Alberto do Carmo tinha feito parte, e ele conversando. E o Alberto do Carmo ainda, na época, uns anos bem atrás, ele veio, estava aqui, fazia parte com o Zé de Sá, com o... Ai, meu Deus, aquele palhaço que faleceu. Teco-teco. O Teco-teco, o Jô, né? Jô Gomes. O Jô Gomes. Existia um grupo teatral aqui. A doutora Eradi também, que ainda foi dessa época. Do Luzes, né? E que foi fundadora também do Luzes, da Ribalta, junto conosco. Enfim, manter essas casas culturais, o Cine Trianon, o espaço cultural vivo como patrimônio da nossa cidade era primordial para a gestão. Mas, enfim, né? Passou, hoje não tem como, então a gente tem que zelar e dar continuidade naquilo que estão construindo agora, e a gente vê como é que a gente faz para a gente agora trabalhar em prol de nos mantermos e de manter essas casas hoje que estão nos dando espaço. Antigamente a gente não tinha espaço, então a gente tem que se virar de que forma? Vamos trabalhar com teatro de rua. E aí o Luzes montou o Tudo Igual no País de Cabral. Depois eu saí de Luzes, a gente montou Raízes da Terra e remontamos o Tudo Igual no País de Cabral. E graças a Deus a gente fez um sucesso imenso. A gente passou umas 3 temporadas indo para Maceió, apresentar no Sesc. A gente apresentou em Taquarana, a gente apresentou em Penedo, no Festival Literário de Penedo. A gente apresentou aqui, nós nos apresentamos para a CNBB, que teve um encontro aqui da campanha da fraternidade. E nós somos convidados em apresentar o Tudo Igual, porque falava uma parte da Amazônia, do nosso país subdesenvolvido, enfim. E a gente começou a trabalhar o teatro de rua, e foi quando começou a aparecer os teatros. E aí as pessoas começaram a cobrar dos grupos, né, peças de trabalhos para a gente trabalhar no teatro. E foi aí onde aconteceram os empecilhos. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a pauta do teatro, porque era uma pauta muito cara e a gente não tinha público. Quanto era uma pauta? Pauta, para quem não sabe, é o preço... O aluguel. É o aluguel. Deixa eu ver, na época era 600, vou colocar 600. Ô, Beli, mas isso não é uma coisa só daqui não, tá, gente? Sim. Porque em Maceió também geral, nós enfrentamos talvez uma grande dificuldade também, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha 10 anos, minha formação de teatro religioso. Eu também participei da igreja. É incrível, né? Como a igreja ela está tão presente na nossa vida, nossa formação, né? E eu sou muito grato por isso. Eu era da Igreja Batista, tive a primeira experiência com teatro, tava diante de uma plateia assim, recheada de gente, sabe? E aí eu entrava mudo e saía calado. Aí eu olhei assim para a plateia e disse, meu Deus, eu era um pedinte na peça, né? E aí só estendi a mão, mas só o fato de ver tudo aquilo ali me encantou. Eu disse, poxa, eu quero plateia para minha vida. Eu quero fazer isso, né?
E aí fui trabalhando dentro dessa área teatral, também buscando as minhas coisas relacionadas ao teatro, formação, teatro e igreja, aí separa um pouco da igreja, vamos buscar outros tipos de formação teatral também, conviver com grupos de teatro, ter outras experiências. E aí quando a gente parte para a prática profissional, a gente vai encontrando barreiras, né? Então essa questão do valor monetário que a gente paga por uma pauta, né? E que é difícil, às vezes, quando você não tem o nome, você lotar uma casa para poder pagar esses custos, é uma realidade, eu acho que geral. Eu digo isso porque eu conheço pessoas também que moram em São Paulo e que falam da dificuldade também que é, mesmo estando naquele centro cultural, de poder lotar sua casa, né, de ter a sua plateia recheada. Então não é uma realidade só hoje de Arapiraca. É uma realidade que deve ser discutida nacionalmente para que valorize o artista local. Uma vez que quando um artista global, né, que eu acho que é fantástico falar dos globais também, mas globais eles já se vendem por si só. Né? Então você vai ver o artista. Né? Mas se botar uma peça local que talvez tenha uma qualidade muito melhor do que um artista que só vai lá, faz o seu trabalho, às vezes não tem um cenário ou a mesma qualidade de cenário que o artista da terra colocou, o investimento, né? A casa do global vai estar lotada e a casa do artista local vai estar vazia. E aí os custos, como é que ele vai pagar? O artista, então, patrocínio, tudo. Então, essa visibilidade ela é muito importante para o artista também. E até porque vocês se cobram muito mais por se apresentar em casa. E aí faz né? Vou investir, exato. Vou fazer o figurino, para ninguém sair dizendo que eu fiz de qualquer jeito. O que você foi assistir no Teatro Deodoro, né? Eu tava juntando dinheiro para comprar o meu carro, né? E eu investi o dinheiro do meu carro no espetáculo da Pequena Sereia, né? Então, assim, foi uma coisa, sabe? Eu disse, meu Deus, é agora, tem que fazer um musical. Aí foram figurinos de primeira. Quem fez meu cenário da Pequena Sereia foi o Alberto do Carmo, eu contratei ele na época de Arapiraca. E foi ele quem montou todo o maquinário lá no Teatro Deodoro. Então, ficamos em cartaz de 2013 até 2017 com o espetáculo. E eu disse para mim, uma vez eu tive uma casa vazia, entre aspas, porque tinha 2 pessoas assistindo o espetáculo. E eu disse, nunca mais a minha casa vai estar vazia. A minha casa tem que estar lotada. E onde eu estou apresentando, eu faço questão de correr atrás, eu respiro o espetáculo. Então, se o artista não é capaz de buscar, de lotar, de fazer com que as pessoas acreditem no seu trabalho, infelizmente não dá para ser artista. Né? Você tem que fazer com que as pessoas confiem, acreditem no seu trabalho. É uma conquista, né, que acontece de uma forma diária, através dessa caminhada que se dá devagarinho, desde o teatro da igreja, as dificuldades que a gente vai encontrando, a plateia que a gente vai formando. A Belle conseguiu mobilizar em tão pouco tempo muita gente para a divulgação do Abapuru, que estreia amanhã no Teatro do Cine System, lá no Garden. E a plateia, quando ela mandou a lista, eu disse, meu Deus, será que as pessoas estão indo para ver o Alexandre? Está indo para ver o Igor Vasconcelos? Nós somos de Maceió, eles estão indo para ver vocês. Então você já tem uma história construída aqui dentro. Eles estão indo por vocês também, acima de qualquer coisa. Então é importante a gente entender que essas dificuldades devem ser deixadas de lado, que nós estamos vivendo uma outra fase, né? Nós estamos trazendo aí novas possibilidades, e a gente já vem discutindo isso no carro, né? E a pele arrepiando, né? E dá arrepios no carro. Das tantas coisas que a gente quer fazer, sabe? Então é hora da gente colher. Porque foram lições, né? Exato. Lições de vida e tal, que ensinaram a criar, a vocês ficarem mais cascudos, exato, né? Para enfrentar as dificuldades. Eu lembro, não vou citar nomes, mas eu lembro que o pessoal chegava para mim e disse, Tony, já que você me trouxe aqui, pô, toma 5 ingressos. Não. Você não veio para cá para me dar ingresso, você veio para mostrar o seu trabalho. Lindo, não, pô, mas não, você tá fazendo a peça por quê? Não é para ganhar dinheiro, não é para pagar as contas. Aí eu vou tirar 5 ingressos seus de venda porque você tá me dando? Não, pô. Se eu puder ir, eu vou lá e pago a entrada. Ó, Anivaldo paga o livro, viu? Eu ainda não recebi, né? Eu ainda não recebi, né? Cobrança nacionalmente. Ele me deve um livro. Eu não sei nem o que é, mas foi fantástico. Ele me deve o livro. O time. É que eu lancei o livro recentemente, aí ele não queria comprar. Me arrepiei agora. assim, a gente falou agora de palco, né? De pauta. Assim, eu sempre fiz vários teatro, né? Você montei muito espetáculo com Lúcio de Arribalta. Mas assim,
eu fico muito triste assim com a pauta aqui em Arapiraca, do teatro, porque é o seguinte, tem teatro que só cabe 235 pessoas, né? Beleza, a gente para arrumar patrocínio às vezes é complicado em Arapiraca, a gente que é de casa. Opa. Né? Uhum. Então, aí o que acontece? Sei como é isso. Entendeu? Aí veja só. Muito obrigado vocês que estão com a gente. Nós temos que agradecer muito essas pessoas que dá patrocínio, tem que agradecer muito, que é complicado. Porque é o seguinte, ó, veja só, são 235 pessoas, né? Eu faço teatro porque eu sou apaixonado por teatro mesmo, sou apaixonado por cinema, teatro. E assim, o prazer que todos os artistas têm, eu digo de mim, não é o tanto dinheiro, é ver a plateia cheia, entendeu? Sim. Então, e para que a gente veja o teatro lotado, a gente precisa de ter um ingresso simbólico, não tão caro. Porque a gente acessível, tem né? Porque assim, tem família que quer assistir, mas nessa casa são 5 pessoas. E se a gente colocar um ingresso, um valor alto, e aí, como é que vai ser 5 pessoas para assistir? Então, por isso que às vezes a gente corre atrás de patrocínio para isso. Para que a gente consiga a pauta, entendeu? Uma pauta seja R$1.200, entendeu? Você já deve R$1.200. Se você for colocar um ingresso a R$10, 235 pessoas, você vai dizer 2.350. Se a pauta é 1.200, e aí? Você já deve 1.200 teatro. Fora todo o elenco que tem que pagar. Fora as 10 figurino, pessoas, fora o figurino, fora o custo que a gente tem de se iluminação, sonorização. Iluminação precisa pagar eles, entendeu? Figurino, tudo isso. Aí por isso que às vezes você não fica com tanta vontade de fazer mais teatro. Ô, Nivaldo, então levar, fica o nosso entendeu? apelo, Tony, sério, assim, de a sociedade, as pessoas que administram esse setor, né, de repensar sobre valores realmente para o artista local. Entendeu? Porque o artista local precisa ter essa igualdade. Não posso cobrar o ingresso, como ele disse, de R$100, R$150, que é o que se paga aí para ver um artista que já está consagrado, né? Que Sim. eu acho que vale a pena sim, porque eu já fui assistir espetáculos, eu pago também por isso, mas e o artista local como fica? Então fica o nosso apelo para eles repensar, não só aqui, mas eu sei que o programa pode ser visto em vários lugares da nossa Lagoas, né? Então, que as pessoas pensem, tipo, dar oportunidade para que o artista possa também trabalhar, que ele possa brilhar, né? Então, fica o nosso apelo aí. Lembrando que a gente não quer de graça, né? Porque a gente exato. sabe que tem custos, que a gente sabe também que é caro, Claro, uma manter, lâmpada né? de LED, a iluminação, tudo, a manutenção, as pessoas que trabalham lá, a gente sabe que tem que manter, né? Mas a gente queria um desconto, né? Para os assim, artistas da terra. assim, muitas pessoas- Porque não dá para concorrer. Às vezes a gente acerta só Não, assim, atrapalhando assim um pouquinho. Às vezes a gente acerta, por exemplo, dia 23 é o espetáculo lá no teatro, e dia 23 também é Gustavo Lima em Arapiraca. Eita, e agora? Claro que às vezes são Pesa públicos bastante. diferentes, mas, por exemplo, eu gosto de Gustavo Lima também. E também queria assistir os meus amigos. Vou ter condições de ir para os dois, né? E assim, vou ter que escolher os dois. E às vezes a gente acaba escolhendo até o mais caro. Que é óbvio que o Gustavo Lima vai ser bem mais bombar, caro, né? Vai bombar do que o Meus ingresso stories. daqui, enfim, né? Então, assim, a gente acaba pegando tudo isso. Hoje, alguns grupos, assim como o Luzes, eu estou citando muito Luzes porque é o grupo que eu participo, então eu vejo lá, eu convivo com eles, eu Porque posso ele falar iluminou o deles. seu caminho. O nosso, né? O nosso. Gostei. Aí, então, o que é que acontece? Hoje a gente, com muito trabalho, com muito sacrifício, com muita credibilidade, graças a Deus, a gente consegue lotar um teatro. E vai lotar o cinema também. Fé em Deus. Eu acho que já tá quase lotado, não Já tá não? tá quase lotado. Olha o nosso aí, cinema, tá Tá, vendo? porque E assim, a novos sala pra tempos. gente é uma sala pequena devido também às questões da pandemia e pelo que eu tô vendo, pelo que as pessoas estão retornando, pessoas que não confirmaram, que estão confirmando, pessoas que nunca mais eu tinha visto, que Isso é eu vou maravilhoso. aparecer, meu Deus do céu, e agora? E dizer assim Enfim. também que a entrada é franca também para assistir o cinema. Mas mesmo sendo entrada franca, às vezes as pessoas não valorizam o que está sendo Porque a apresentado. entrada é franca. E Isso. porque não conhece. Rapaz, é de tá? graça, não vou não, que deve muito. ser... Não, no caso do Abaporu é bom. Então, assim, hoje a gente consegue, graças a Deus, devido ao trabalho que a gente já vem fazendo de um longo tempo, né? Um trabalho que a gente iniciou da igreja, na escola,
começamos a ter uma credibilidadezinha, então a gente já ganhava um pão com oxe dentro, um copo de suco. Um pão com o quê? Um pão com oxe. Oxe, cadê o recheio desse pão? E aí depois a gente, não, qualquer coisa que você puder nos dar, pode dar. Não, hoje por X e hoje a gente dizer, não, hoje a gente está com essa moral de dizer, não, hoje a gente trabalha por esse valor. A gente pode negociar. Né? E então a gente está chegando assim, mas para a gente chegar ao ponto que a gente chegou, a gente já sofreu muito lá atrás. Já viemos de tantos outros grupos, já pulamos de galho em galho, já fizemos trabalhos individuais, já trabalhamos gratuitamente só para as pessoas de fora ver, porque antigamente só quem via era a família, né? E hoje está indo amigos e desconhecidos. Então, assim, hoje a gente, graças a Deus, tem uma certa credibilidade, mas a gente ainda necessita de um apoio dos teatros, né? É isso. Eu ia falar uma coisa que eu acredito que a Beli comentou, que eu acho importante, sobre a questão da valorização do nosso trabalho, né? Então, acho que é importante a gente valorizar. Eu lembrei quando você estava falando da questão do pagamento do ingresso, dos 5 ingressos. Não precisa me dar ingresso, não. Eu achei lindo da sua parte isso, porque eu já passei por uma situação em que um amigo meu, eu fui vender, eu tentava vender meus ingressos, tá? Um amigo disse, sim, vai me dar quantos? Aí eu disse, bicho, eu não vou no teu bar para pedir uma cerveja. É isso. Né? Eu não peço uma consulta isso. ao teu tio de graça, sabe? Esse é o meu trabalho. Então, as pessoas, quando param para entender que a arte é um trabalho e que dá muito trabalho, Isso. porque a gente sabe o quanto a gente sofreu naqueles 4 dias de gravação para tirar 25 minutos de filme, né? Mas foi intenso, cansativo, exaustivo, né? Então, a arte também dá trabalho, né? E é o que a gente escolheu, então a gente se valoriza como artista, né? A partir do momento quando a gente começa a mudar o nosso pensamento, eu acho que isso é fundamental para que as pessoas também te enxerguem de outra forma. Né? Então, nós somos artistas e nós precisamos sermos valorizados por isso. Né? Essa é a proposta. Exato. E quando a gente não dá o ingresso, não é por covardia, não é por ruindade. Imagine eu ter que presentear... Quantos foram na minha lista? Foram 8. Imagine... Mas a gente decidiu, porque, na verdade, o berço da criação do Abapuru foi aqui. Né? Então, a escolha foi a cidade. Então, lá em Maceió nós cobramos uma taxa mínima para apresentar, para suprir um coquetel que a gente ofereceu e tal, mas só para nascer o nosso filho, né? Mas aqui eu decidi que, junto com a equipe, não, a entrada é gratuita, porque eu acho que Arapiraca precisa conhecer o trabalho de Abapuru e conhecer esses artistas fantásticos que estão integrando o nosso projeto. Tá? Então vamos lotar aquela casa e vamos buscar parcerias para que o Scary Art possa ser que a Arapiraca seja a incubadora, na verdade, desse projeto cinematográfico da gente. E para o cinema ver também que as produções locais trazem público. Verdade. Né? Porque a gente vê só internacionais, produções nacionais, e mal eu vejo uma produção local daqui. E se acontecer do cinema, dar oportunidade, essas apresentações locais acontecerem aqui no cinema, a gente tem público para isso. Ô, Tony, a gente vai entrar em circuito nacional futuramente, viu? Porque eu já estou escrevendo o nosso longa-metragem. Ótimo. Você só pode entrar no longa, só pode entrar em circuito nacional com longa-metragem. Já estou escrevendo esse longa. Ótimo, para ontem. Venho para cá para a gente conversar sobre isso. E vai ser o primeiro que eu vou avisar. Primeiro, vou dar preferência, Tony. Preferência. Por tanto tempo, né, da gente já ter essa parceria. Gente, a gente foi para um programa de rádio do Tony. E a gente tomou conta do programa de rádio. A gente passou a semana. A gente passou a manhã inteira lá, inteira. Eu já estava me sentindo a radialista. E hoje nós estamos tomando conta de todo o programa dele. E aqui é o extra. Esse é o sobretudo extra. Ele já está virando oficial. Nossa! Que bom, que bom. Mas muito obrigado por terem vindo aqui, por conhecer essa casa que fica dentro do Centro Atlético Força de Campeão, com o apoio de toda essa turma que aparece aqui no nosso telão. Eu sei como é difícil, não como artista, mas como jornalista, empreendedor, que não envereda por determinados caminhos. Ontem eu inclusive disse para a Rejane que parece que a gente está vivendo numa cidade que só tem crime, buraco
e politicagem, guerra política. Não, pô, tem muito mais. Tem muito mais coisa acontecendo, sendo produzida. Tem olhares que ainda não chegaram naquelas famílias mais carentes, como a Rejane comentou, como você presenciou em várias situações. Então, assim, a gente precisa dessa visibilidade para tanta coisa boa que acontece. Como diz um amigo meu, tá tão pungente. Então, a gente tem que dar essa visibilidade mesmo. E quanto mais vocês forem em programas, poxa vida, melhor. E o que eu puder ajudar também com outros colegas, seja aqui, seja em Maceió, seja onde for. Tony, tu tem contatos com alguém assim, daquele portal e tal? Tenho. Está aqui à disposição. A gente não pode viver na caixinha fechada, né? Não pode. Vamos furando bolha. Vocês furaram bolhas, a gente furou bolhas, né, com a coordenação geral de Priscila Anacleto, senão aqui a gente não estava nem no ar. Se dependesse de mim, um analfabeto digital. Todo o tempo meu celular está descarregando, já está descarregando de novo. Mas o que a gente puder colaborar sempre, de alguma forma, foi o que eu disse a uma colega esses dias. Eu faço assessoria do Hospital de Emergência do Agreste. Ela veio me perguntar sobre uma paciente. Eu disse, não, ela não veio para cá não, mas eu posso te encaminhar e tal. Passei uns contatos, ela, pô, Tom, obrigado. Nunca que eu ia ter ela na capital, né? Não tinha acesso às informações aqui e tal. Então, e assim, se a gente não fizer junto, a coisa não acontece. Individualmente, não acontece. Quando vocês perceberam isso, bons corações voltados com a mesma energia para o mesmo produto, para o mesmo conteúdo, nasceu a Abaporô. E que é um grande sucesso. E é por isso que a casa vai estar cheia. E quando vocês voltarem, seja para o Cine System, seja em Maceió, seja no circuito de curtas, em Penedo, né, no Festival de Penedo, vai fazer sucesso. Porque é energia positiva, é energia boa, pô. Tá todo mundo voltado para a mesma coisa. Tá todo mundo voltado para que a coisa dê certo. Como o Nivaldo falou, bicho, não é... Tá, a gente precisa da grana, mas não é só a grana. E quantas pessoas vão sair de lá nesse sábado dizendo, caraca, mano, que produto bom. Vamos contribuir. Tô arrepiada. Isabela Cavalcante, muito obrigado. Tony, quero agradecer você. Vou desbloquear Priscila. você de novo do meu. Acho bom. Acho bom. E quero deixar claro para vocês também o que vocês precisarem também da parte cultural, que vocês precisarem também do nosso apoio. Quando aconteceu aquele problema, né, onde vocês trabalhavam, que estava repercutindo muito, meu Deus do céu, que situação horrível, tanto para eles, né, que eram funcionários, quanto para a gente também, que precisava muito. Era maravilhoso o trabalho de vocês, a visibilidade que vocês nos davam. De repente acontecer tudo aquilo e eu, Dai, pelo amor de Deus, Dai, tá vendo o que está acontecendo com o Tony e tal, vamos articular aí alguma coisa. E a gente procurou ajudar da maneira que a gente pôde. E o que vocês precisarem da gente também, né? Muito obrigada, que não é de agora, que vocês sempre nos apoiam, sempre nos dão essa oportunidade, tanto no rádio como foi também na TV. Eu nunca esqueço, até eu em outra cidade, trabalhando em outra cidade, Tony, vai acontecer algo aqui, a gente pode divulgar aí no seu próprio, pode, venham, tal. E vocês, assim, nunca nos disseram não. E isso é muito importante. Eu creio que se não fosse a mídia, o trabalho jornalístico que vocês fazem, como você falou, com seriedade, com credibilidade, a gente também não conseguiria tanto. Né? A propaganda é a alma do negócio. E uma propaganda bem feita. Bem feita, porque uma também de qualquer jeito não rola. Né? Então, muito obrigada, né, pelo espaço, pelo carinho. E o que precisar da gente, a gente também está à disposição. Eu sei disso. Você sempre esteve desbloqueado. Cara, pode nem brincar, tá vendo? Pois é. Pode nem brincar. Nivaldo, valeu, meu velho. Não, tamo junto, viu? E assim... Nivaldo, eu não posso ver o Nivaldo na rua. Bora gravar aqui, Nivaldo.
Eu encontrei com ele no mercado público. Ele disfarçado. Quem é esse árabe? Não, isso é muito. A gente fica. Todos nós estamos gratos com isso, né? E você também é sempre esse cara, né? Que quando eu vejo, ups, olha, né? E assim, muito obrigado mesmo pela oportunidade que você está dando. E eu achei interessante isso que você falou sobre a Regiane, né? E contar da vida, né? Isso aí, eu achei arretado. E qualquer dia marcar aí para contar quem é o Nivaldo desde os seus 5 anos de idade, eu lembro. Vamos marcar. Tem história. Tem história. Agora sim, se hoje a gente passou 3 horas, prepara que é 20. Viu? Aí a diretora me demite. Mas de boa, vamos marcar mesmo. Mas Vamos se marcar for, mesmo. achei legal. Se quiser contar, a gente conta assim a história. Inclusive, deu tão certo a história, a história de contar histórias, que a gente teve que aumentar a quantidade de programas durante a semana. Então, a partir, não da próxima, mas da outra semana, da última semana de janeiro, a gente vai colocar o Sobretudo em 2 edições. Porque tem tanta gente procurando assim, porra, bicho, tem uma história bacana, porque dificuldade todo mundo passa. Verdade. Mas você tem que ensinar, de fato. Acabar com essa história da internet, do cara, você tem que fazer isso. Não, velho, na real. O cara tá lá no Rio de Janeiro, tá lá em São Paulo, aí conta uma história de que superou. Sim, mas na real aqui, nós, aqui, no Que Nordeste, a gente passa? em Alagoas, né? O sertanejo, a gente aqui e tal. Então, vamos marcar sim para vocês individualmente, porque senão a conversa vai de 20, 30, vai para... Um madrugadão. Valeu mesmo. Alexandre, uma satisfação conhecer você. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado por ter trazido esse projeto para Arapiraca, né? Você, o Igor, né? Isso. O Gedilson, Luciano. que trouxeram todo esse conteúdo para ser gravado aqui com brilhantes atores e atrizes que nós temos aqui, dando esse espaço, um outro tipo de visibilidade para essa turma mesmo. Muita satisfação, muito prazer mesmo ter conhecido você, e que todos esses outros projetos que venham, a gente vai estar aqui sempre no cantinho. Eu TV Liberdade. Grato, na verdade, pelo espaço, pela oportunidade, né? Espero que... Maceió é mais difícil, juro a você, aqui as portas se abrem fantasticamente. Arapiraca, Maceió há uma dificuldade muito grande. Fica o recado para o povo, para a comunicação em Maceió, para poder abrir as portas para os artistas locais e dizer o quanto é importante essa oportunidade, né? E eu termino, pelo menos nesse momento, dizendo que um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto vira realidade. Você arrepiou? É isso aí, pessoal. Sobretudo Extra terminando agora com esses personagens maravilhosos de Abaporu. Lembrando que nesse sábado, 10 da manhã no Cine System, a entrada de graça, gratuita, 0800, do jeito que a gente gosta, né? Para que você possa acompanhar esse terror de dar arrepios. Valeu.